17, versículo 20. Louvado seja Deus, que diz assim: e Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Podem tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Vamos fazer um estudo sobre a fé do grão de mostarda. Então essa parábola, a parábola do grão de mostarda, ela é muito conhecida, porém mal entendida. Por quê? Porque Jesus ele não disse aos discípulos que a fé dos discípulos era para ser do tamanho de um grão de mostarda. Ele disse para os discípulos que a fé dos discípulos era para ser como um grão de mostarda. Então aqui nós podemos ver que Jesus ele está repreendendo os discípulos, mas ele não está somente repreendendo os discípulos, ele está também trazendo um estudo maravilhoso para os discípulos através da semente de mostarda, ou seja, através do grão de mostarda. Louvado seja Deus. Para que a gente possa entender, dá uma observada aqui no texto, a Bíblia vai dizer que quando chegou a multidão, no meio daquela multidão, aí chegou um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, e muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E este homem ele fala para Jesus que ele levou o filho dele aos discípulos e os discípulos não puderam curar. E Jesus ele se dirige aos discípulos e ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando sofrereis? Trazei-o aqui. E Jesus ele pede ao pai da criança que trouxesse a criança até ele, e a Bíblia vai dizer que Jesus ele repreende aquele demônio que saiu daquela criança, e desde aquele momento aquela criança ficou sarada. E a Bíblia diz também que os discípulos em particular, eles chegaram até Jesus e disse: por que nós não podemos curá-lo? E Jesus olha para aquele discípulo e diz: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Olha que Jesus ele não fala se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, como muitos ensinam. Jesus não falou do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse para os discípulos: na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, igual a um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então Jesus, ele não só vai repreender os discípulos, como ele vai trazer uma lição maravilhosa aos discípulos através, ou seja, usando uma semente de mostarda, como conhecemos muito como grão de mostarda.
Então, é esse grande mostarda que é o personagem principal do estudo, porque Jesus queria que os discípulos desenvolvessem a sua fé. Por isso ele falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando sofrereis? Então, a falta de fé é uma ofensa ao nosso Deus. Olha que Jesus nos chama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando sofrereis? Porque isso é uma ofensa a Deus. Porque nós, quando não temos fé, nós estamos deixando de confiar no nosso Deus. Por isso Jesus chamou os discípulos de geração incrédula e perversa, porque Jesus estava presenciando ali uma falta de confiança dos discípulos para com seu mestre. Então Jesus, ele vai passar agora um ensinamento usando a semente do grão de mostarda. E que nesta noite é isso que vamos fazer, não para os discípulos, mas para nossas vidas, para que a gente possa aprender, desenvolver a nossa fé através dessa lição maravilhosa, que é a semente do grão de mostarda. E eu tenho aqui dois pontos, ou seja, dois exemplos que vai nos ajudar a desenvolver a nossa fé. Porque a semente de mostarda, ela é uma semente, como posso dizer, espetacular. Por isso que Jesus, ele trouxe essa parábola. O primeiro ponto que nós vamos aprender: a semente de mostarda é uma semente minúscula, ela é muito pequena, ela mede em média aí 2 milímetros de centímetros, muito pequena, tão pequena que uma certa distância não dá nem para enxergar. Mas essa pequenina semente, quando ela é plantada, quando ela é semeada em uma boa terra, ela nasce, ela cresce e ela se torna uma árvore muito grande. De uma semente pequena para uma árvore grande que vai dar muitos frutos. E assim tem que ser a nossa fé. Ainda que ela seja pequena, porque, como falei, Jesus não estava repreendendo a fé dos discípulos porque era pequena, mas porque era uma fé tipo paralisada. Porque se a tua fé é pequena, você deve investir na tua fé para que ela venha crescer. Não se esqueça que coisas grandes começam com coisas pequenas. Então que a nossa fé, ela seja como a semente de mostarda, que ela seja semeada em oração, para que ela possa crescer, crescer, crescer e se tornar uma grande árvore, uma árvore grande, uma árvore poderosa, uma árvore forte. E vocês sabem que quanto maior for a árvore, mais fruto ela vai dar. Assim tem que ser a fé do cristão. Assim como o grão de mostarda é pequenininho, mas
se a gente for observar bem esses dois pontos, que vai trabalhar também na nossa fé, o primeiro ponto, não importa se a tua fé é pequena, mas que a tua fé, ela não se torne uma fé paralisada. Jesus não quer que a tua fé fique parada. Jesus quer que você pegue a tua fé e semeie a tua fé. Como vamos poder semear a nossa fé? O crente, o cristão, ele tem que orar a Deus. Ele tem que pedir a Deus, porque toda boa dádiva vem de Deus. Ele tem que pedir a Deus em oração, para que Deus aumente a sua fé. Nós temos que dizer para o nosso Deus: Senhor, trabalha na nossa fé, aumenta a nossa fé, e Deus, ele vai trabalhar na sua fé. Deus, ele vai alimentar a sua fé. Deus, ele vai transformar a tua fé igualmente o grão de mostarda, essa semente incrível. A tua fé pode ser pequenininha, semelhante ao grão de mostarda, mas não se esqueça que o grão de mostarda, sendo uma semente minúscula, quase não vista a olho humano, mas ela se torna uma das maiores árvores, e uma árvore muito forte e robusta. O próprio Deus, Jesus falou em Lucas, se não me engano, no capítulo 13, alguém compará-lo-ei com o reino dos céus. E ele disse: a uma semente de mostarda. Porque o homem semeando em uma horta, ela cresce, se torna grande e frondosa, e acolhe as aves dos céus para que faça seus ninhos. Então é incrível como Jesus, ele traz ao exemplo esta semente já naquela época, e realmente uma semente pequena que se torna uma árvore grande, ou seja, de uma minúscula semente que vai gerar milhares e milhares de outras sementes como fruto, porque o fruto da mostarda é a própria semente. E assim tem que ser a nossa fé. E o segundo ponto, que a fé do cristão não pode ser uma fé mista, misturada, tem que ser uma fé genuína. O que é que Deus está querendo dizer nessa noite para cada um de nós? Que a tua fé, ela não pode se apoiar em crenças, que a tua fé, ela não pode se apoiar em homens, que a tua fé não pode se apoiar em exércitos, mas que a tua fé venha a ser a fé em Deus. Sabe o que eu entendo com isso? E tem muitos cristãos que falam que tem fé, mas não é fé em Deus. Não é essa fé genuína, é uma fé como as outras sementes que se mistura com crenças. Busca a força do homem, mas que a nossa fé, ela seja uma fé genuína, que ela não se mistura. Por isso Jesus falou que a tua fé seja como um grão de mostarda. Jesus falou: na verdade eu digo, que se a tua fé for como um grão de mostarda, vocês dirão para este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada, olha que coisa, nada vos será impossível. Então, existe 3 tipos de fé: nível 1, 2 e 3. A fé nível 1 é uma fé humana, é a fé produzida pelo homem. A fé número 2 é uma fé sobrenatural, é exatamente esta fé que Jesus está falando, a fé que remove montanhas. Por isso ele falou: direis a este monte, passa daqui para acolá, e passará, e nada vos será impossível. Então, diante dessa lição, que a gente não venha se apoiar e cruzar os nossos braços diante da nossa própria fé, porque talvez a nossa fé não seja uma fé vinda de Deus, e nós temos que avaliar a nossa fé, nós temos que examinar o tipo de fé que nós temos, para que a nossa fé, ela seja como uma semente de mostarda.
ainda que seja pequena, mas que ela possa crescer, que ela possa se transformar como uma grande árvore e que ela possa dar muitos frutos e muitos frutos para a glória de Deus, e que a nossa fé possa ser uma fé genuína, que ela não venha se misturar com crenças. E o ponto principal também, porque nós temos que orar para que Deus ele venha trabalhar na nossa fé. Sabe por que Deus, às vezes, em muitos casos, ele não desenvolve a fé do cristão? Porque quando a fé ela cresce, ela é semelhante a uma árvore, ela vai dar muitos frutos, mas a Bíblia diz que esses frutos têm que ser para a glória de Deus. Mas infelizmente muitos cristãos pedem que Deus aumente a sua fé. E por que Deus não aumenta? Porque quando Deus sonda o coração do homem, o mesmo quer ter uma fé poderosa, mas não para a glória de Deus, mas para a glória do homem ou para a glória dele mesmo. Então esses são os pontos que muitas das vezes se tornam uma barreira para que a nossa fé ela venha crescer. Mas o importante é, como disse Jesus, que a gente tenha uma fé como um grão de mostarda, que a gente vai dizer: este monte passa daqui para lá, ele vai passar e nada vos será impossível. Essa é a fé do grão de mostarda. Louvado seja Deus, e que Deus possa nos abençoar, que a gente possa ter uma fé poderosa. Eu tenho aqui